Eu sou Marília de Abreu e nós estamos aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre a diferença que existe entre uma bruxa, sacerdotisa, autossacerdotisa, ou sacerdote, autossacerdote e bruxo. Esse tema foi sugerido por alunos, né? E a gente agradece bastante a contribuição deles quando a gente pede uma sugestão. Mas a gente pede que vocês também deem a opinião, participem também para enriquecer o nosso canal. Esse assunto envolve dúvidas que as pessoas normalmente têm, né? E a gente vai abordar isso logo depois da vinheta. Até mais. Olá. Quando as pessoas procuram, né, para saber do curso, o curso ele envolve 3 iniciações, pelo menos no nosso sistema. Essas 3 iniciações, na primeira, o trabalho que a gente faz é individual e é visando a primeira iniciação, que é a iniciação para que você se torne uma bruxa. Após esse treinamento, que nós não consideramos que tenha que ser delimitado por um ano, né? Eu já falei isso em outros vídeos, mas a ideia é, você vai treinar, vai se desenvolver dentro daquilo que é as suas habilidades, os seus recursos, os dons que você vai ter dentro da magia, a sua função dentro da magia, fazer as suas conexões com os outros planos, estabelecer elos, e isso vai, como é que eu vou explicar? Vai criando todo o seu arsenal dentro da magia, né? Você vai ter encontrar os seus instrumentos, vai superar os seus pontos fracos, vai desenvolver as suas capacidades, vai ter auxiliares do outro lado, enfim. E com isso, você chega num ponto em que a gente chama de iniciação, porque, na verdade, é o começo da sua vida como bruxa, mas é um começo sem fim, né? A gente, é por isso que é começo, porque ele não tem assim, tá, começou e depois terminou. Não, é o começo porque é um contínuo, né? As pessoas, elas vão continuar se desenvolvendo. Na verdade, a iniciação é quando a pessoa está pronta para, se quiser, andar sozinha. E aí, quando ela tem a iniciação, ela pode fazer a opção de seguir solitária ou seguir e caminhar para ser uma sacerdotisa ou sacerdote, ou uma autossacerdotisa e autossacerdote. E aí a gente fala, tá, mas tá, e aí? Então existe uma hierarquia, né? Então a pessoa primeiro começa como bruxa, daí ela vai se desenvolvendo, vai ficando cada vez mais poderosa e se torna uma sacerdotisa e depois uma outra sacerdotisa. Não. Uma pessoa pode se desenvolver como bruxa e ser, em termos de poderes, daquilo que lida com os próprios recursos, mais poderosa do que uma pessoa que é uma autossacerdotisa. A diferença é a função. Né? Quando você, no primeiro estágio do desenvolvimento, você vai trabalhar os seus recursos. E trabalha sozinha. É um curso que são aulas particulares, porque a gente vai ter um acompanhamento, porque é muito pessoal. São os seus. Você vai trazer os seus pontos fracos, a gente vai trabalhar, vai desenvolver, vai curar, vai acessar qual é o seu potencial, qual é a sua dinâmica dentro da bruxaria, tudo. Quando você descobre, você pode dar continuidade nisso, até continuando tendo uma assessoria nossa, mas seguir solitária sem querer participação de outras pessoas. E a pessoa faz isso com frequência, faz com mais frequência do que vocês imaginam. É mais comum que a pessoa opte por ser uma bruxa solitária do que querer ser uma sacerdotisa e autossacerdotisa. Por quê? Porque é difícil lidar com pessoas. Você quando você está lidando com seus recursos, você tem domínio dos seus estados, você vai tendo domínio daquilo que você quer, das suas intenções. Quando você reúne um grupo, é difícil você canalizar todas as intenções para um objetivo, ou canalizar todas as intenções para uma função, para uma atividade,
até agendar que as pessoas estejam presentes. Então, assim, a gente tem aquele conceito, né? Ah, a união faz a força, quanto mais gente, melhor. E isso para quando você vai lidar com tulpas, né? Quando você lida com formas de pensamentos que precisam ser alimentadas para surtirem algum efeito. Quando você trabalha com as suas próprias forças, você tem um certo domínio, nem sempre é tão interessante assim ter o grupo. Mas existem as pessoas que nasceram com vocação de curar, de orientar, de ensinar, né? Que a forma de agir magicamente é em grupo, que a forma de agir magicamente gosta de ver crescer, de ver as pessoas, de difundir a arte. Então, assim, não é necessariamente que é mais, tá? E é por isso que a gente tem, assim, pelo menos no nosso coven, existe um respeito total para as pessoas que optam por ser bruxas solitárias. Às vezes participam como convidadas, mas não necessariamente elas têm função. Agora, quando você começa a segunda etapa do nosso desenvolvimento, que é o caminho para ser um sacerdote, um alto sacerdote, sacerdotisa e alto sacerdotisa, você está caminhando para começar a ter outras experiências. E aí existe um desapego, porque você tem que ter, você sabe o caminho que você trilhou, você sabe o sistema que para você funcionou, a forma como a magia funciona para você, mas você tem que estar também receptivo para entender como que para cada um esse ritmo, esse tempo, entender como que pode auxiliar, aprender. A gente aprende muito quando trabalha com outras pessoas que têm um ritmo totalmente diferente do nosso, porque a gente até vê que às vezes dá para mudar. É interessante, né? Porque assim, existe uma primeira fase, isso no desenvolvimento humano, não necessariamente só de bruxas, né? Que é a busca pela individualidade, a busca por você descobrir qual é o seu traço, qual é a sua forma de ver o mundo, a sua forma de vestir, a sua forma de falar, a sua profissão, enfim. Mas existe também, depois que você já sabe, um momento em que você se volta, conhece outras experiências e aí pode agregar, né? Agregar novas formas, novos conceitos, entende os mecanismos, como as outras pessoas funcionam. É a hora que você pode ajudar, porque você não pode ajudar quando você quer impor. Aliás, você não pode ajudar, não pode ensinar, não pode fazer muita coisa quando você quer impor, né? O seu sistema. Você tem que aprender a ler a outra pessoa, entender quais são os mecanismos, estar muito conectada com os auxiliares, porque os auxiliares podem falar assim, olha, pode parar, você está querendo ensinar demais para uma pessoa que não está pronta para isso. A gente leva bronca também. E assim, e aí como que é essa vida de uma sacerdotisa, como que é uma vida de uma pessoa que é alto sacerdote? Então, existem, a pessoa continua tendo questões pessoais, problemas pessoais, a ideia de trabalhar. Normalmente, quem é alto sacerdote e sacerdotisa, normalmente começa a ter uma vida meio que exclusivamente voltadas para o ensino, atendimento, enfim, a parte de orientação, previsão, enfim, é alguma coisa correlacionada, ou então mesmo artístico, né, voltado, mas assim, sempre com um viés místico, religioso. Normalmente, quem é alto sacerdote já tem uma vida mais oficialmente voltada para esse universo, né? Então, normalmente o bruxo, ele pode ter uma vida, sei lá, ser médico, engenheiro, advogado e ninguém saber que ele é, né? Quer dizer, ele sabe, ele põe isso no dia a dia dele, mas não é uma coisa que está, não é popular, não é conhecido isso, né? E já a pessoa que vai ser um sacerdote, sacerdotisa, normalmente vai ser alguém que está atendendo, que está fazendo alguma coisa relacionada, e porque é aprendizado. Você só tem condições de ser auto sacerdote, sacerdotisa, quando você tem experiência com os outros.
né? E à medida que você tem a capacidade de começar a organizar, primeiro ter como ensinar e lidar com essas questões que vêm das outras pessoas. E depois, também, na organização do Coven e na autorização que a gente recebe, né? Porque toda iniciação, ela sempre tem uma autorização do plano espiritual. Essa autorização que é porque a gente está pronta a oficiar rituais, uniões, batizados, enfim, a gente tem uma autoridade reconhecida pelo plano espiritual, né? Então, assim, não é mais, não é melhor, são funções diferentes, né? E aí a gente pergunta, tá, e como é a vida da sacerdotisa, da bruxa? A vida é uma vida que você tem, a sua vida normal, mas você tem preocupações, quer dizer, você às vezes está fazendo alguma coisa que é rotineira da sua vida mundana, digamos assim, e você tem às vezes uma orientação, um insight a respeito de um aluno, de um cliente, você tem práticas que você tem que estar, você não pode deixar deixar falhar, né, os seus vínculos com os rituais do Axé, Lua Nova, com os sabás, enfim. Mesmo que seja só você, né, mesmo que os alunos não possam, você vai estar mantendo esse elo, porque você está alimentando um coven, né? Você está criando como é que fala? A egrégora, você está fixando, né? Esse apadrinhamento do plano espiritual naquele espaço, que na verdade não precisa ser físico também, sabe, gente? Assim, eu tô tendo uma experiência muito bacana, mas muito bacana mesmo agora com a pandemia, que é essa experiência virtual. Né? Antigamente a gente fazia tudo muito presencial e o presencial limitava, porque nem todo mundo tinha a disponibilidade no horário, não todo mundo. A gente sempre teve alunos que não eram, às vezes, da nossa cidade, aqui em São Paulo, e aí não podia vir. Então, assim, agora tá funcionando e é interessante como assim, como é energético, né? Porque mesmo com muita distância, né? A gente tem alunos que inclusive são de outros lugares, de outros países, e é a mesma coisa que tivesse aqui, né? E então trouxe uma dimensão para o Coven também, que as pessoas estão mais soltas, sabe? Não tem aquela formalidade de ter de vir, de ter de participar, de estar toda hora criando um vínculo, uma necessidade de frequência maior do que só as aulas, né? Então a gente está sempre mais assim, a gente mantém, né, um altar, no altar, como bruxa, tem o elo de cada iniciado, de cada aluno, os alunos mesmo que estiveram por aqui, e isso é um fator de não só de elo com o Coven, mas de proteção para eles também, né? Enfim, então é como se a gente tivesse uma ligação meio que de família mesmo, né? Então, esse vídeo foi sugestão de uma aluna, eu agradeço a participação dela como dando essa dica, e a gente tá sempre aqui esperando que vocês também deem as suas opiniões, tá? Nossa página tá um pouquinho de nada para chegar nos 1000 inscritos, então toda a forcinha que vocês puderem dar, a gente agradece. Deem um like, ativem o sininho, todas as notificações, participem dando opiniões. Se puderem compartilhar, compartilhem. E assim, a gente está aceitando sempre alguma sugestão, inclusive crítica, né? Sim, a gente também pode melhorar, né? Então tá certo.